glorioso domingo de Ramos. Eu sempre me lembro de quando eu era criança, várias igrejas iam com uns pedaços de árvore pelo caminho, né? Porque nem todo mundo conseguia a palmeira, nem todo mundo conseguia ali uma folha mais bonitinha. Então, às vezes, o pessoal pegava o galho da árvore que tinha e ia pela rua, e o pessoal cantava hosana, ia levando, era uma coisa assim linda de se ver. Mas, infelizmente, impactou muito pouco a realidade local, bem parecido com o que aconteceu no texto de Jerusalém. Mas isso não deixa em nada menosprezarmos esse domingo tão especial de louvor e júbilo. Domingo de festa, domingo de exaltação de Jesus Cristo como o grande rei de todo o universo. Só um minutinho que meu computador está pedindo aposentadoria de novo. Pronto. Porém, existem alguns poucos contrastes que sejam realmente tão violentos, quanto o que acontece na última semana de Jesus. Não sei se você já parou para refletir sobre isso. No ano passado, sem dúvida, a gente retomou exatamente esse contraste. No domingo de hoje, domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém sendo celebrado como Rei. Bendito que vem em nome do Senhor. E é na quinta-feira que ele é entregue, avaliado, muito mal julgado, e na sexta ele é crucificado, rejeitado como um criminoso. O mesmo povo, a mesma cidade, o mesmo Senhor. A pergunta aqui não é histórica, não, irmãos, é algo extremamente diagnóstico, falando sobre a situação deles. Porque essa oscilação não morre lá em Jerusalém. Ela continua acontecendo todos os dias. Por isso eu convido você a ler a sua Bíblia. O texto que nós usamos aqui é o texto da NVI, o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versículos 28 até o 40. Mesmo que a sua versão seja diferente, te convido a acompanhar na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrarem nele, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como lhes havia dito. Thaís, você pode terminar a leitura para mim? Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Eles o trouxeram a Jesus. Então lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele se aproximou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu, que se eles se calarem, as pedras clamarão. Irmãos, esse texto não é só um registro, ele é um espelho. Isso mesmo. Porque ele nos coloca diante de uma pergunta totalmente inevitável: como você tem se aproximado de Jesus? Que tipo de relacionamento você tem com ele? Nós estamos entrando em uma semana que não pode ser tratada como qualquer outra semana da vida. A Páscoa não é um feriadão. A Páscoa não é uma oportunidade de você descansar. Não é chocolate. Ah, nem esse sorriso aí conseguiu ganhar um chocolate.
A Páscoa é o confronto com a realidade mais profunda da minha e da sua existência. Nos próximos dias, nós vamos olhar para um Cristo que foi traído. Vamos olhar para um Cristo que foi abandonado. Um Cristo injustamente condenado. Um Cristo que é brutalmente crucificado. Você já viu A Paixão de Cristo, do diretor Mel Gibson? Não viu? Recomendo. Para você entender do que a gente está falando. E a questão não é apenas o que fizeram com Jesus, que muitas vezes as pessoas se apegam à Páscoa para ver essas coisas, lembrar e ficar, coitadinho de Jesus, que pena de Jesus. A questão é, o que eu e você ainda continuamos fazendo? Por que a gente ainda continua com a mesma vida diante disso? Porque é possível, meu irmão, minha irmã, participar de tudo exatamente igual, vivendo só de aparências. É possível ouvir excelentes mensagens. Quem já ouviu pelo menos uma pregação do reverendo Augustus Nicodemos? Pelo menos uma. Hernandes Dias Lopes. Nossa, maravilhoso. E muita gente consegue ouvir tantos outros pastores falar de outras denominações, Jonas Madureira, Franklin Ferreira e tantos outros. É possível ouvir boas mensagens. É possível cantar belíssimos cânticos. Hosana, Hosana. É possível. É possível estar presente com a carteirinha de membro da igreja 100% carimbado, um membro perfeito que nunca perdeu um culto, sempre presente. É possível até ser líder e até ser pastor, sem que Jesus faça parte de absolutamente nada da vida. E ainda assim continuar vivendo sem encontrar a verdadeira transformação que o Espírito Santo traz. Por isso, antes da gente avançar, eu quero te trazer um convite bem objetivo para você, meu irmão. Não atravesse essa semana da mesma forma. Não olhe para essa semana como só mais uma semana da sua vida. Não trate a Páscoa como só mais uma tradição. Não olhe para Jesus como mais um tema que você precisa se envolver. Não trate o Evangelho como algo que você já sabe, você já conhece, não tem nada novo para você. Se for necessário, isso significa que você precisa desacelerar. Ou ainda, aproveitar para confrontar a si mesmo. É para realmente, diante dessa semana, meu irmão, minha irmã, a gente conseguir olhar com sinceridade, com seriedade para dentro do nosso coração. A gente poder reconhecer as áreas onde a gente continua negociando com o pecado, onde a gente ainda resiste à vontade de Deus, onde a gente tenta moldar Jesus para caber na fé que eu quero ter, ou ainda os meus próprios interesses. Sabe aquela história que Deus não é padrasto, Deus é pai, não é padrasto, né? Então ele vai me dar exatamente o que eu quero. E aqui, meu irmão, minha irmã, não existe forma legítima de chegar ao domingo da ressurreição, é verdade. Porque temos que, para chegar ao domingo da ressurreição, nós temos que passar de forma honesta pela realidade dessa semana. Então, enquanto a gente for seguindo nessa mensagem, eu te convido a, com um exercício extremo de consciência, abrir mão das suas defesas. Abrir mão daquela tentação do coração que bate e fala: nossa, fulano tinha que ouvir essa mensagem. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para mim. Olhe para o seu interior. Olhe para o que o Senhor quer trabalhar em você nessa Páscoa. Não tenta apenas concordar com o que vai ser dito aqui, não. Mas permita-se de verdade, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, ser confrontado com tudo que existe dentro de você. Porque só existe uma forma da gente celebrar de verdade a Páscoa, sendo transformado pelo que a Páscoa significa. Agora sim, com essa introdução feita, com isso em mente, nós conseguimos olhar para esse texto com a seriedade que ele de fato exige. Hoje, a mensagem vai ser dividida em pequenos pontos
para a gente poder facilitar a aplicação e a compreensão e a nossa conversa de quarta-feira, do nosso núcleo. A primeira coisa que esse texto nos mostra, e você pega aí para anotar já para quarta-feira, o primeiro ponto relevante para a nossa reflexão nessa manhã é o domingo. 2 pontos. Quando Jesus é útil, ele é celebrado. Quando Jesus é útil, ele é celebrado. O texto vai descrever um cenário de extrema alegria do povo. Você não precisava gostar de Jesus, mas todo mundo está feliz, todo mundo está cantando e você sai às ruas gritando hosana, aquela alegria. Bendito é o Rei. Bendito seja o nome do Senhor. As vestes começam a ser colocadas no chão, né, para Jesus passar por cima. Louvores em alta voz, com toda a força da garganta. Expectativa messiânica, ó, lá em cima. E nem era ano de eleição, hein? E a expectativa deles, ó, agora vai resolver, Jerusalém vai ser o máximo. E existe um detalhe estratégico aqui. O texto diz que eles louvavam, e olha para o seu texto, eles louvavam por todos os milagres que tinham visto. Ou seja, a base da adoração daquele povo era uma soma de experiências, benefícios e expectativa. Não era uma revelação plena de quem Jesus era. Era, em poucas palavras, nada mais, nada menos que o bom e velho interesse. Eles não estavam celebrando quem Jesus era. Eles estavam celebrando o que esperavam que ele pudesse se tornar, já que ele estava entrando daquele jeito em Jerusalém. Quem ele deveria representar. Um Messias político, um libertador nacional. Ou, em português popular, um solucionador de problemas. Alguém para resolver tudo o que você precisar. E é assustador como esse comportamento ainda continua acontecendo. Pessoas que celebram Jesus, cantam, glorificam, quando a vida está boa. Quando pede e recebe. Quando ele resolve aquela crise braba, que nada dava jeito, e aí você pediu e ele resolveu, aí é, hosana, de novo, e de novo, e de novo. Pessoas que adoram a Jesus, quando ele atende às suas expectativas. Jesus, eu quero emprego? Toma. Jesus, eu quero dinheiro? Toma. Jesus, eu quero passar nessa prova? Toma. Oh, glória. De vitória em vitória. Como é que é? De glória em glória, né? Vitória em vitória. Sei lá, esqueci agora. Mas essas coisas doidas que crente adora se agarrar. Mas o que esse texto realmente está alertando é que embora parecesse adoração, isso não era nada além de consumo espiritual. Você sabia o que isso significa? Tão consumo como uma ida no mercado. Ou ainda, quanto o famoso emparelhamento político. Mesmo diante do rei de todo o universo, eles só conseguiam pensar nas próprias barrigas. Só conseguiam pensar em si mesmos. Nas suas próprias necessidades, nas suas próprias demandas, nas suas próprias vontades, no que ele ia trazer de bom para mim. Logo, um homem tão útil como esse tem que ser celebrado. Vou balançar. Qual é o partido de Jesus? Esse partido aí é o melhor de todos. E ainda assim, irmãos, cada um de nós, como eu, como você, Jerusalém celebrou Jesus na maior expressão de consumo espiritual relatado na Bíblia. Mas a festa precisava se reverter em resultado. Não adianta só fazer aquela festinha ali. Agora que eu adorei, agora que eu fui às ruas, vesti a camisa de Jesus, sacudi a bandeira de Jesus, e agora? Tem que se reverter em igreja lotada. Se a igreja não lotar, é porque Jesus não está operando.
Então, Jesus entrou, teve canto, teve celebração. Então, por que a igreja não ficou lotada, gente? Oh, que coisa horrorosa. Tem que virar caixa cheio, que tem que ter dinheiro, precisamos enriquecer para todo mundo ficar bem próspero. Tem que virar vitória absoluta. Mas vitória absoluta de quem? De Jesus? Não. Tem que virar vitória absoluta dos consumidores. Só que Jesus entrou, eles adoraram, cantaram, festejaram. E o que eles ganharam de Jesus? E é isso que nos leva ao segundo ponto de reflexão. O segundo ponto é sexta-feira, 2 pontos. Quando Jesus contraria, ele precisa ser descartado. Quando Jesus contraria, ele precisa ser descartado. Então, como a gente já falou, domingo, festão, aleluia, festa linda. A semana caminha em paz. Mas apenas 5 dias depois, a cena muda completamente. Em Lucas, capítulo 23, a multidão vai gritar aquela célebre frase: crucificam, crucificam, crucificam. O que mudou de Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, para crucificam? Para pensar, se esforça aí para pensar, meu irmão, com sinceridade, com dedicação. O que mudou desde domingo? Porque não é possível. É muita alegria para depois muita raiva. Porque se você acompanhar a leitura nos evangelhos, você vai descobrir que Jesus não mudou. Ele não fez nada de diferente. Então, algo aconteceu. E aqui a gente precisa aprofundar um pouquinho mais a história para entender. A expectativa do povo foi frustrada. O grande Messias entrou gloriosamente em Jerusalém. Ele foi adorado. Teve pompas, circunstância, música, vestes, festa completa. Porém, depois de 5 dias na festa, eu não consegui ver resultado. Roma continua no poder. Ele não expulsou os romanos daquele lugar, não. Eu não sei se você se lembra. Nesse período histórico, Roma era dono de todo o território palestino. O que significa que, nesse período de Jesus, aquele episódio lá com Pilatos, é porque Roma era dono. Roma organizava tudo aquilo ali que ele conquistou. Então era território romano. E Jesus não libertou eles de Roma. Jesus também não assumiu o poder político. Ele entrou, foi celebrado, teve apoio, teve suporte, o povo foi às ruas por Jesus. Mas aquele maldito pagão do Herodes continuou no poder. Jesus não fez nada com ele. Assim como Jesus também não correspondeu ao Messias que parte das pessoas queriam. O Messias que ia chegar e ia botar uma nova ordem no templo. Então, o mesmo povo que gritava em festa, que devia louvar a Jesus, agora só consegue pensar em crucificá-lo. Ele não é o que eles esperavam. Ele não é o que eles queriam. Ele era o que era preciso. Isso revela um padrão espiritual do coração de todos nós. Quando Deus não atende o nosso projeto pessoal, nós igualmente tentamos eliminar ele da nossa vida. Seja ativamente, botando culpa em Deus. Ah, Deus não me deu, então se ele não me deu é porque ele não existe. Ah, Deus não fez, então se ele não fez é porque se ele existe, ele é mau. Seja diretamente dessa forma, seja das formas indiretas. Que de vez em quando invade o nosso coração, que é, poxa, minha vida, eu tentei, eu andei na linha, né? Eu segui o que Deus mandou, mas o evangelho não é para mim, por isso que está dando coisa errada. Só que Deus não atendeu o meu projeto pessoal. Quando os meus sonhos não se realizam,
quando as minhas vontades começam a ficar frustradas, vez após vez, quando meus interesses para servir a Ele não parecem frutificar, porque às vezes a gente coloca só pensando fora, né? Na conquista pessoal, na realização pessoal, mas isso também se enquadra, porque o episódio também enquadra a galera religiosa, que queria mais santidade, e Jesus não agiu de uma forma que agradasse a eles. A nossa pressa, irmãos, a nossa arrogância, a nossa prepotência nos levam a sacrificar o Cristo verdadeiro nos nossos corações. E esse é o terceiro terrível ponto 3. O padrão segue se repetindo. Esse texto não é sobre Jerusalém. É um texto que trata exclusivamente do coração humano. E precisamos aplicar isso com compromisso. Por exemplo, quando a gente pensa o serviço ao Senhor, né? Como eu já chamei aqui, pode ser no ministério, pode ser no louvor, pode ser na pregação, no pastorado, pode ser na área que você quiser se ver como o povo de Deus servindo ao Senhor. As mesmas pessoas que aplaudem, as mesmas pessoas que elogiam, as mesmas pessoas que celebram, são capazes de resistir ao que você está fazendo, sabotar o que você está fazendo, difamar você, tentar anular o que Deus está realizando através de você. Porque enquanto você serve expectativas, você é celebrado, porque você é mais um agente da minha vontade, do meu querer. Quando você confronta o coração, você se torna um incômodo. Então você tem que ser destruído. Você tem que ser eliminado. Mas a gente também pode pensar isso na nossa vida pessoal. As mesmas pessoas, eu até pensei em citar de novo aquela coisa do que atribuem a Calvino, Lutero, Spurgeon, ele prega um excelente sermão, aí a pessoa na porta vem, nossa, pastor, que pregação maravilhosa. Aí ele vai e responde, você lembra dessa? Aí ele vai e responde, pois é, Satanás já me falou isso antes de você. É uma forma de proteger o coração. Mas vamos olhar para a vida pessoal. As mesmas pessoas, isso aqui enquanto psicólogo então é um prato cheio. As mesmas pessoas que chegam dizendo, eu quero mudar. Ou no gabinete pastoral, eu quero vencer o pecado. Eu quero servir mais a Deus. São aquelas que preferem continuar justificando o próprio erro, defendendo os próprios desejos, resistindo à transformação real que o Espírito está realizando dentro de si. Ou seja, são pessoas que até querem libertação, mas não querem morrer para si mesmo. Não querem ter que abrir mão do que se acostumaram. Seja poder, seja amor, seja o que for. Mas também devemos pensar sobre isso quanto à nossa espiritualidade. Você achou que não ia pegar nessa parte? Quantas vezes, irmãos, nós não admitimos para o Senhor que queremos um Jesus que cura? Nossa, quantas vezes eu já pedi, cura, Senhor, cura. Um Jesus que abençoa, que protege, que ajuda, que transforma. Um Jesus que faz e acontece. Nós continuamos rejeitando o Jesus que confronta. Quando a pregação começa e eleva o tom de confronto, a gente já fala, ih, Senhor, está amarrado que essa mensagem não é para mim, não. Está amarrado. Eu não sei se você sabe, está amarrado nem é uma expressão para se usar no meio cristão. Mas isso é conversa com outro dia. Rejeitamos o Cristo que nos confronta. O Cristo que exige de mim e de você rendição completa. Negamos o Jesus que redefine prioridades de vida todo dia. Isso só reafirma o quão parecidos eu e você somos com a Jerusalém dos dias de Jesus. Muito feliz, pronta para aplaudir, seja a entrada triunfal de um rei, seja a condenação do mais importante de todos os homens. Isso é,
em pleno domingo de Ramos, estamos diante dessa ambiguidade extremamente perigosa. Homens e mulheres de diversas classes sociais, se você quiser seguir por esse pensamento, de diversas raças e culturas, encheram as ruas adorando, mas não estavam rendidos. Eles eram consumistas, miseráveis pecadores. Agora vem um termo até que meu amigo, o pastor Jackson, sempre que eu falava, ele falava, rapaz, para de usar essa expressão. Mas, biblicamente, é a melhor expressão que eu consigo pensar. Desgraçados. Homens e mulheres que conhecem a graça e não se relacionam com ela. Miseráveis pecadores. Assim como é possível que aconteça comigo, meu irmão, minha irmã. Como é possível que aconteça com você? Isso é mais possível do que a gente gostaria de admitir. Porque você pode facilmente cantar qualquer belo louvor que seja, sem se entregar de coração. Você pode cultuar, celebrar, sem obedecer os princípios bíblicos no seu coração. Assim como você pode se emocionar a cada culto, sem nunca se converter de verdade. Porque o pior e principal problema de Jerusalém não era a ausência de adoração, era a natureza daquela adoração. Eles queriam espetáculo. E quando o espetáculo não seguiu do jeito que eles quiseram, descartaram Jesus. Descartaram o protagonista de toda a história. E é diante dessa decisão que, de novo, eu e você temos que ser sinceros ao olhar para Jesus. Você é essa pessoa que está disposta a aplaudir, que está disposta a condenar. Isso nos leva ao nosso ponto 4. A resposta de Jesus é reveladora. A resposta de Jesus é reveladora. Quando os fariseus pedem silêncio, Jesus responde algo bem curioso, né? Ele diz: se eles se calarem, quem vai clamar? Você já viu pedra clamando? Então o que Jesus está querendo dizer? Não existe nenhuma possibilidade desse povo parar de adorar. E isso não é apenas poesia, não. De novo, é confronto. Ele está dizendo que a adoração verdadeira não depende de aprovação humana, da gente delimitar o jeito que tem que ser. De maneira que o problema não era falta de louvor. O problema é falta de rendição total, rendição completa ao senhorio de Cristo. Por isso, nem todos que gritavam Hosana eram adoradores. Alguns até eram. Mas todos os evangelhos nos permitem afirmar é que a grande maior parte dessas pessoas, na verdade, eram apenas parte da multidão. Eram apenas homens e mulheres buscando espetáculo. Como muitas vezes eu e você fazemos também. Ah, vai ter aquela banda na igreja, tal, então eu vou lá. O quê? Pastor fulano, missionário ciclano vai estar lá? Pô, a gente caça festa, caça espetáculo. Por isso é preciso celebrar esse domingo glorioso, irmãos. Porém, sem ignorar os acontecimentos do resto da semana de Jesus. De maneira ainda mais profunda, eu e você precisamos responder para Cristo, não é para mim, para Jesus. Qual a ligação entre domingo de Ramos e sexta-feira da crucificação? Qual é a ligação entre Hosana e a cruz? Porque se é tão fácil irmos de adoradores consumistas a homens e mulheres capazes de matar, qual seria a verdadeira solução para mim e para você? E diante de tudo que os evangelhos apontam, só existe uma saída. E essa saída é o próprio evangelho.
Esse é o ponto central de toda essa reflexão dessa manhã. O mesmo povo que celebra é o povo que se precipita para condenar. Mas o mesmo Cristo que é celebrado é o Cristo que se entrega. Porque se ele não se permitisse, se ele não se entregasse, nada disso tinha acontecido. Ele não morreu por um povo diferentão. Ele não morreu por um povo especial. Ele não morreu pelos grandes cristãos de Jerusalém. Ele morreu por um povo falho, miserável, volátil, incoerente, interesseiro, pecador, mentiroso. Eu posso fazer uma lista gigantesca aqui. Você consegue pensar um monte de coisa ruim? Foi para esse povo que Jesus morreu. Ele não foi surpreendido. Puxa, caramba, aqueles que me adoraram ainda no domingo, agora já estão pedindo a minha condenação. Não. Ele não foi surpreendido por isso. Porque o problema não estava na multidão. O problema estava no coração de todos os envolvidos. Assim como o problema continua no seu coração, meu irmão, minha irmã, e isso não tem a ver com o tempo que você tem de igreja. Não tem relação com o tempo que você tem de fé. A pergunta não é se eu ou você já adoramos ao Senhor na nossa vida. A pergunta precisa ser: que tipo de relação eu e você temos com esse Senhor? Principalmente quando ele não atende às nossas vontades, quando ele não atende às nossas expectativas, porque é aí que a verdade começa a aparecer. E esse é o momento em que você, meu irmão e minha irmã, é convidado para um verdadeiro raio-x espiritual do seu coração. Quando eu escrevi isso, eu pensei, pô, tem até exame mais moderno, né? Podia botar uma ressonância, mas eu acho que o raio-x tem um quê diferenciado, né? Pelo menos na minha cabeça faz sentido. É o raio-x do seu coração. Você está preparado para analisar? Está preparado para olhar para dentro de você de verdade? Então vamos ao diagnóstico. Então preciso que você responda. Diante do médico dos médicos. Não responde para mim, em nome de Jesus. Não balance sua cabeça. Responde só para Jesus. Quando Jesus mexe nos seus desejos, você resiste? E quando ele confronta o seu pecado, você tenta justificar, tenta relativizar? Ou ainda, quando Jesus não entrega o que você quer, do jeito que você quer, você tem uma tendência maior a esfriar na fé? Porque dependendo de como você respondeu essas perguntas, meu irmão, pode ser que a sua relação com Jesus seja exatamente igual à relação da multidão do domingo. Segue igual discípulo. Adora igual discípulo. Mas se tornou só mais um covarde insubmisso, como aquela multidão. Mas é aí que a Páscoa ganha um poder eterno na nossa vida. Glória a Deus. Esse não é o fim. Reconhecer a nossa miséria é parte de um processo glorioso da revelação de quem Jesus é. E isso nos leva ao ponto 5. Anota aí, Camila. Anota aí, ponto 5. O chamado do Evangelho. Qual é o chamado do Evangelho? Sair da multidão e assumir a cruz. O chamado do Evangelho. Sair da multidão e assumir a cruz. E o primeiro passo, nesse caso, precisa ser esclarecer o que não é esse chamado de Jesus. E o chamado do Evangelho não é para você seguir repetindo Hosana. Você não precisa colar um adesivo no seu carro, não precisa usar camisa de crente. Embora você possa fazer isso. Você pode cantar, você pode gostar de Hosana, você pode chamar um filho seu de Hosana. Pode ser esquisito, mas pode. Você pode usar camisa, botar tudo aí, placas por aí, Jesus ama você. Mas você não precisa se tornar escravo de nada disso. Assim como não é para vivermos momentos emocionais o tempo inteiro. Embora esse tipo de coisa possa de verdade até acontecer com você. O que de igual maneira deveria nos lembrar: o que falta em nossas vidas não é mais arrepio, não é mais choro, não é mais emoção.
O que está faltando é outra coisa. O que falta não são experiências místicas reveladoras. Porque aquele homem falou que eu tenho uma verruga atrás do joelho. Ele descobriu. E você vai para o inferno com a sua verruga atrás do joelho. Pois nada disso é chamado do evangelho em si mesmo. Um exemplo, irmãos, é quando a gente olha a quantidade de crente viciado em retiro, em evento, em arrepio, em revelação, viciado naquela aura de espiritualidade. Você já viu gente que pega o microfone e até a voz muda? Saúde a igreja, com a paz do Senhor. E verdade seja dita. De fato, quando vivenciamos eventos especiais, e existem eventos especiais na vida do crente, nós temos oportunidade de quebrantamento, temos oportunidade de transformação, fazendo de fato essas coisas se tornarem experiências especiais. Mas o chamado do Evangelho não é um chamado para padronizar experiências. Isso significa que eu não tenho que viver dependente de fazer exatamente o que fulano fez para viver exatamente o que fulano viveu. Então, nem retiro, nem monte, nem culto, nem revelação, nem pessoa A ou B são necessários para mudar a nossa vida, o nosso coração. Pois todas essas coisas viram apenas consumo. Quando Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo, não é de fato o centro. De maneira que facilmente a gente começa a transferir uma glória que deveria ser exclusiva de Deus para o evento, para a pessoa, para a ocasião. E isso acontece porque, assim como Jerusalém daqueles dias, nós não entendemos o chamado do Evangelho. Agora, você quer saber qual é o verdadeiro chamado do Evangelho? Então, ó, quem não está sentado, senta, e quem está sentado se segura no banco. Você acha que se eu peguei pesado em algum momento até aqui, agora chegou o seu momento. Não vai cair, hein? E se o irmão cair, você ora por ele. O chamado do Evangelho é para você morrer por Cristo. É para você morrer. É para você perder. É para você abrir mão. Porque só existe um tipo de adoração que sobrevive de sexta até o domingo. Porque de domingo até quinta, molezinha, só cantei e esperei coisa boa. Mas sobreviver da morte de Cristo até a ressurreição, só uma adoração realmente rendida ao Senhor. Perceba que entre os gritos de Hosana e os gritos de crucifica-o, entre o domingo e a sexta-feira, existe um extremo e eterno abismo. Mas existe também uma revelação. A nossa inconsistência não impede a fidelidade de Cristo. Assim como a nossa oscilação não cancela o plano de Deus. Ele entra em nossas vidas, assim como entrou em Jerusalém. Sabendo que por vezes você vai continuar rejeitando a palavra dele. Ele é celebrado por cada um de nós, sabendo que vai ser crucificado por conta do seu pecado, do meu pecado. E ainda assim, Jesus continua lá. Jesus segue em frente. Apesar disso tudo, sabendo quão falho você é e quão falho eu sou, ele segue em frente. Então, nessa manhã, meu irmão, eu não poderia encerrar essa pregação sem perguntar: como você tem seguido Jesus? Porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ou porque ele é útil para você? Porque é essa resposta que vai colocar você no seu devido lugar. Se você está na multidão de domingo, ou entre aqueles homens e mulheres redimidos pelo sangue que foi vertido na cruz. O chamado do Evangelho, mais uma vez, chega até você. O Cristo crucificado, de novo, diz que morreu e foi por você. Agora é a sua vez de rasgar de verdade o seu coração diante dele. De se abrir para a transformação verdadeira que ele tem poder para realizar na sua vida. Você está disposto a isso?
Está disposto a experimentar a Páscoa? Então convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, louvado seja o teu nome. Senhor, para nós é dificílimo olhar para essa semana. Uma semana que parece tanto conosco, Senhor, porque a gente gosta de cantar, gosta de adorar, gosta de ser abençoado, gosta de ver o povo de Deus feliz, gosta de ver o povo, a multidão feliz. Mas ao mesmo tempo, Senhor, a tua palavra nos lembra que nem toda alegria realmente representa que estamos rendidos ao Senhor. Nem toda celebração é uma verdadeira adoração ao teu nome. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Mais uma vez, olhando para o Cristo que se entregou em nosso lugar, sabendo quem nós somos, sabendo as nossas falhas, os nossos anseios, os nossos medos, e ainda assim ele seguiu em frente. Senhor, que essa imagem não seja só mais um momento bonito da nossa vida, mas seja de verdade o encontro com Jesus. Que seja momento e ocasião do teu Santo Espírito inundar o nosso ser. Que a tua presença na nossa vida seja algo tão incrível, Senhor. Que essa seja a semana de Páscoa mais abençoada da história da vida de cada um de nós. Que cada um de nós experimente o rasgar que o Senhor pode fazer do véu do nosso coração. Que o Senhor elimine de dentro de nós cada pecado, cada falha, cada anseio, Senhor, que tem nos levado para longe do Senhor. Que nos permita descobrir o que é viver para a tua glória. Manifesta-te no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.